Amiga e amigo do canal Projeto Elevação, que bom ver você aqui novamente. Hoje o nosso conteúdo vai falar sobre as leis herméticas, as leis que regem o universo. E foi um conhecimento que ficou por muito tempo restrito apenas a sociedades secretas, mas agora ele está cada vez mais sendo disseminado, sendo acessado pelas pessoas que buscam um novo conhecimento, buscam entender um pouco mais sobre a nossa passagem terrena e conhecendo como funcionam essas leis do universo e como eu posso aplicar isso na prática na minha vida. Vamos falar sobre o livro Kybalion. E esse vídeo ele é uma base para o nosso estudo do livro Emoções que Curam. O estudo do livro Emoções que Curam, para quem está acompanhando, ele já teve o primeiro vídeo em junho de 2023 e ele vai ser feito quinzenalmente, às quintas-feiras, às 20 horas e 20 minutos, o horário e o dia dos lançamentos dos vídeos a cada quinzena. E o último vídeo, os últimos capítulos a serem estudados vão ser lá no final desse ano de 2023, em dezembro. Então vamos iniciar por aqui com as nossas preces. Te convido a rezar comigo nesse momento, para a gente abrir os nossos trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa redenção. Amém. Jesus, Maria, José. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Jesus, Maria, José. E agora que as nossas preces já estão feitas, vamos começar a falar sobre esse conteúdo magnífico que chegou ao conhecimento para nós aqui em 1908, para os simples mortais, para quem nunca participou de uma sociedade secreta. Ele foi compilado de forma anônima, através do pseudônimo Os Três Iniciados. Em 1908 foi escrito esse livro Kybalion, que nós vamos agora detalhar nosso estudo, mas antes, não perca essa oportunidade de se inscrever no canal, ative as notificações, para você saber de tudo, para você saber a programação do nosso estudo, do livro Emoções que Curam, e qualquer outro vídeo que a gente venha a publicar. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje. Se inscreve aí, não esqueça. E essas leis universais que estão aqui descritas no Kybalion, da onde que elas vêm? De onde surgiram? Quem as escreveu? Bom, o livro Kybalion foi escrito em 1908, como eu já relatei aqui, pelos Três Iniciados. Só que todos os ensinamentos que estão aqui contidos fazem parte da compilação de duas grandes obras que são atribuídas a Hermes Trismegisto. Daqui a pouco eu vou falar sobre Hermes Trismegisto. Mas essas obras são a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda ela foi encontrada por soldados de Alexandre o Grande por volta de 330 a.C. A Tábua de Esmeralda ela tem algumas sentenças simples, mas são todas as leis ali descritas que estão detalhadas aqui no Kybalion. E também, complementando esse conhecimento, o material do papiro escrito do Corpus Hermeticum, que foi escrito no Egito entre 100 e 300 depois de Cristo. Então, esses foram conhecimentos que foram compilados nessa época. Porém, se formos falar um pouquinho sobre
Como esse conhecimento chegou no Egito? Quem é que colocou ele na Tábua de Esmeraldas? Quem é que transcreveu ele para o Corpus Hermeticus? Bom, o que se imagina é que esse conhecimento é de uma civilização muito mais avançada que a nossa atualmente. Esse conhecimento ele veio de Capela, junto com os capelinos, que passavam por uma transição planetária, igual a esta que nós estamos passando agora, saindo do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E alguns dos capelinos não puderam fazer essa transição planetária. Foram degradados para a Terra. Isso está muito bem detalhado no livro Exilados de Capela. Então, para quem não conhece, é um excelente livro que conta um pouco sobre essa saga dos capelinos e sobre o início das raças no planeta Terra. Então ele trata muito sobre a Gênese, explicando essa chegada dos capelinos que foram degradados para a Terra com o objetivo de ter mais uma oportunidade de ascender e ajudar o nosso planeta a trazer avanços tecnológicos para o nosso planeta, para que o nosso planeta pudesse ter uma evolução. E a gente também, que naquele momento estava mudando de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, recebemos esses capelinos. Parte desses capelinos encarnaram na Atlântida e criaram ali uma civilização fantástica. E a Atlântida, porém, com muita coisa funcionando tecnologicamente até mais avançado do que nós temos hoje em dia, mas esses irmãos que vieram de Capela ainda tinham os seus defeitos morais, ainda tinham problemas que eles não conseguiram extirpar logo no começo. Então, a Atlântida criada por eles estava muito já materializada, estava com muitos aspectos de devoção a deuses, mas já trazendo ouro, já trazendo o materialismo, impregnando ali o materialismo. E parte desses erros que estavam no espírito dos capelinos, orgulho, inveja, instinto bélico, tornou-se necessário que a Atlântida não desse sequência no planeta Terra. Que aquela primeira sede, aquela primeira humanidade criada ali em Atlântida, ela fosse extirpada para não degenerar a criação, a evolução dos terráqueos do nosso planeta. Com a Atlântida sendo engolida pelos mares, alguns dos atlantes, alguns dos capelinos que encarnaram na Terra e viviam na Atlântida e eram seres espiritualmente mais evoluídos, eles conseguiram fazer uma fuga em barco e aportaram no Egito. E ali começou uma grande aceleração de conhecimento científica, com vários avanços tecnológicos, avanços de agricultura, avanços nas religiões. E Hermes Trismegisto, na verdade, é um desses sacerdotes capelinos que viviam em Atlântida, que chegaram no Egito e ali fez a sua encarnação como Imhotep. Então Imhotep, encarnado por volta de 2.800 anos antes de Cristo no Egito, Imhotep com um conhecimento fantástico, foi o primeiro filósofo da humanidade, e aí ele tinha conhecimentos não só em filosofia, mas conhecimentos em aspectos de cura, usando todo esse conhecimento dos capelinos que viviam na Atlântida, né? Então, conhecimentos em cura, em ciências, em religião, em arquitetura, em vários aspectos de saberes. Imhotep, rapidamente, com a sua inteligência, foi progredindo hierarquicamente no Egito, se tornou o vizir do faraó Djoser,
que eu estou até colocando em tela aí, num estudo do Círculo, da Escola do Círculo, traz esse relato sobre o Imhotep. E depois da morte do Imhotep, tão grande foi a obra que ele construiu no Egito, inclusive as pirâmides sendo planejadas ali pelos conhecimentos dele, e executadas com a tecnologia trazida de Atlântida, de Capela, que até hoje nós aqui no planeta Terra ainda não dominamos muito. Na verdade, ele se tornou um deus no Egito depois da sua morte. Então, essa representação que eu estou colocando na tela aí para vocês, do deus Tote, que é corpo de homem, mas com essa cabeça de ave, e esse bico muito fino, que era para ele mergulhar no conhecimento. Então, o deus Tote era muito reverenciado no Egito. Quando também a escola grega buscava sempre conhecimentos no Egito, sabia que era um povo que tinha cultura avançada, então foi buscar conhecimento no Egito, só que era muito difícil levar para a Grécia a imagem do deus Tote, porque a cultura era diferente. Então, levar a representação de um deus que tinha muito poder, muito conhecimento, que tinha em sua posse leis que regiam o universo, para emplacar essa imagem do deus Tote na Grécia, os gregos utilizaram uma outra representação. Eles utilizaram a representação do deus Hermes. Então, aí na imagem, vocês podem ver o deus Hermes segurando o caduceu, o mesmo caduceu que está na mão do deus Tote. Essa representação foi a representação disseminada na escola grega. E em Roma, esse deus Tote do Egito, Hermes na Grécia, foi representado pela figura do Mercúrio, do deus Mercúrio, também segurando o caduceu. E esse nome começa a ser utilizado de Hermes Trismegisto. O Trismegisto significa 3 vezes grande. Então, para vocês terem aí uma noção do tamanho desse conhecimento, quanto ele impactava no conhecimento de um iniciado que estudava profundamente essas leis do universo, né? Então, Hermes, 3 vezes grande, ou Hermes Trismegisto, foi a pessoa que deu origem à Tábua de Esmeralda, registrando todo esse conhecimento, que veio de Capela, passou por Atlântida e desembarcou no Egito, disseminado tanto na cultura grega, como Hermes Trismegisto, quanto na cultura romana, com a representação do deus Mercúrio. Já na Idade Média, os alquimistas, eles começam a se apropriar desses conhecimentos, desses escritos de papiros que foram reproduzidos depois. É lógico que todo o conhecimento do Imhotep na época no Egito, ele foi sendo passado de geração por geração, até o momento que alguém registrou em papiros no corpus hermético. E os alquimistas na Idade Média se interessaram muito por se aprofundar nesse conhecimento. Mas olha que interessante. Acompanha aí nessa imagem o que eu estou trazendo para vocês. A gente pode ver a imagem já do Hermes Trismegisto da Idade Média como um sábio, um mago. E olha que interessante, ele com uma das mãos, ele aponta para cima, como se estivesse segurando ali a representação do nosso planeta, né? E com a mão esquerda ele aponta para baixo, que a gente vai ver mais aqui para frente, que nada mais é do que uma das leis que são tratadas aqui no Kybalion, né?
A lei da correspondência, tudo que está em cima é como o que está embaixo. E alquimia, ela é uma palavra que indica uma ciência mística, conhecida como química da antiguidade. Mas agora vamos pensar junto aqui. Entendendo o contexto histórico, Idade Média, estudo de filosofia antiga que vinha do Egito, coisa mística, que passou por Roma, passou pela Grécia. Se eu falo abertamente que eu estou estudando misticismo, eu, como alquimista, vou direto para a fogueira. Então, o melhor disfarce que eles acharam era, não, esse estudo aqui ele é muito importante para a humanidade. Porque com isso aqui, estudando essas leis, o alquimista é capaz de transformar chumbo em ouro. Ou seja, numa sociedade extremamente materialista, extremamente voltada para acúmulo de capital, isso não era tão pecado. Então era aceito o estudo dos alquimistas, porque eles estavam ali buscando transformar chumbo em ouro. Mas, na verdade, os alquimistas sabiam o que eles estavam buscando. E a transmutação não era uma transmutação material. A transmutação era uma transmutação mental. O chumbo é o peso do nosso espírito. É o nosso medo, é o nosso orgulho, a nossa inveja. Então, todo aquele lado de sombra do ser humano, o alquimista representava isso como um chumbo. E aí ele sabia que para esse chumbo virar ouro, ou seja, para transmutar essas emoções e fazer através da mente, através dessa transmutação mental, eu usar as leis do Kybalion, as leis dos estudos de Hermes Trismegisto, para me transformar através do meu pensamento, transformar o meu medo em coragem, transformar o meu ódio em amor, transformar tudo que eu tivesse de sentimento negativo ligado às minhas sombras em sentimento positivo que me elevaria. Então é essa busca que os alquimistas tinham quando eles falavam que estavam procurando transformar chumbo em ouro, era transformar a nossa matéria pesada em um espírito leve, que conseguisse chegar no final da vida com a plenitude de tudo que veio realizar aqui na Terra. Ainda na Idade Média, a gente pode ter que várias pessoas ligadas à ciência e arte naquela época estavam em sociedades secretas estudando essas leis de Hermes Trismegisto. E você pode ver até representação em algumas igrejas que foram construídas na Idade Média, em que o próprio Hermes Trismegisto está lá presente. Por exemplo, eu vou colocar aí na tela para vocês uma imagem da Catedral de Siena, que tem uma representação do Hermes Trismegisto, supostamente com seu discípulo Moisés. É lógico que esse desenho de Hermes Trismegisto não corresponde à imagem de Imhotep. Se Moisés teve um mestre no Egito, não foi com essa aparência que está retratado na Catedral de Siena, mas era na época o sábio, o mestre Imhotep, levando para Moisés alguns daqueles conhecimentos que vieram de Capela e foram trazidos na Terra, primeiro em Atlântida, para depois estar no Egito. Agora a gente já contextualizou bem da onde que vem o conhecimento, através da Tábua de Esmeralda, do Corpus Hermeticum. Em 1908, os três iniciados, anonimamente, escreveram o Kybalion. E esse livro, Kybalion, ele começa ali com alguns avisos iniciais já muito interessantes. Então, o primeiro aviso inicial é esse que está aí na tela, que você está vendo agora. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Ou seja, ele está dizendo aqui que esse conhecimento ele só chega para as pessoas no momento que as pessoas estão preparadas.
Porque senão você pode ter um primeiro contato com esse conhecimento e você não conseguir entendê-lo a ponto de começar a aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana. Mas a partir do momento que o teu ouvido do entendimento está aberto, você está pronto para receber aquele conteúdo, esse conhecimento entra dentro de você e começa a fazer parte da sua vida, de como você age no teu dia a dia. Uma segunda frase desses avisos iniciais bem interessante do livro Kybalion. Ele está também sendo muito retratado em algumas outras obras, é citado por alguns outros autores, né? Durante essa minha pesquisa, para me aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, para trazer aqui para vocês, vi algumas palestras da Luísa Helena Galvão, ela cita muito essa frase. Também nas aulas do Círculo Escola, o Juliano Posati também costuma trazer essa frase, que eu achei também bem interessante. Coloco na tela para você aí. Leite para as crianças e carne para os homens feitos. Ou seja, se você ainda não está preparado para ter acesso a esses conhecimentos, a usar esses conhecimentos, você ainda não pode receber esses conhecimentos, porque eles vão ser perigosos. Se você não tem o coração puro, se você não tem a mente pura, se você não quer usar isso para poder evoluir, para poder buscar a sua elevação e ajudar outras pessoas a se elevar também, esse conhecimento ele pode estar sendo usado de forma nociva. Então, quando uma criança em tenra idade come uma carne muito gordurosa, o organismo dela não está preparado para aquela carne. Então, para aquela criança só é indicado o leite. Então, ela tem que começar ali com conhecimentos mais básicos, para ela poder ir escalando. E aí, quando ela estiver preparada, quando ela já estiver com um aprofundamento de várias linhas diferentes, que ela consegue organizar os pensamentos, entender esses conceitos, aí ela deixou de ser criança e ela pode receber essa carga. Após os avisos iniciais, vamos agora realmente começar a falar sobre os 7 princípios herméticos. Então, o primeiro princípio desses 7 é o mentalismo. Já está aí na tela para você. Tudo é mente, o universo é mental. Tudo que vai ser executado, ele primeiro passa pela fase de projeto. Então, tem-se uma ideia, essa ideia é imaginada. Depois que você imaginou aquela ideia, você vai buscando raciocinar quais são as etapas necessárias, o planejamento, para aquela ideia se tornar real. E aí, depois que você concretiza toda a ideia na mente, aquela ideia pode virar um projeto. Então, pode ser assim para um projeto de uma casa, de um carro, de um computador. Pode ser assim até para o nosso projeto elevação, né? Ele vai começar sempre no mental. E aí, ele só se torna material, a ideia só se concretiza porque antes ela foi mental. E aí o universo também é dessa forma. Então Deus imaginou o universo. Deus pensou tudo o que precisaria ter para que as leis fossem organizadas, para que os elementos químicos se complementassem, para que a questão de como cada astro ia interferir no outro, dentro de uma mesma galáxia, iria funcionar. Então, depois de arquitetar tudo aquilo, o pensamento se concretiza, vira matéria. Na tela aí você pode ver, tudo que vai ser executado só se tornará concreto, palpável, porque foi imaginado e planejado. Então, só se torna concreto aquilo que você pensa. Interessante, né? Então, se eu começo a pensar coisas boas, a tendência é que vão se concretizar na minha vida coisas boas. Agora, se eu tenho pensamento só no que pode dar errado, só onde que estão as falhas do processo,
as coisas acabam não se concretizando, porque aí o medo me domina e eu não parto para a execução. Então as coisas só acontecem quando elas estão planejadas. Como eu falei, né? O universo é mental. Se nós conseguirmos controlar os nossos pensamentos, nós vamos ser co-criadores do universo. Nós vamos interferir na criação diária, na criação do meu dia. O meu dia vai se tornar um dia que pode impactar positivamente no dia de uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode impactar positivamente mais duas. E assim a gente vai melhorando. Então, se eu estou pensando, se eu estou usando o jargão espírita do vigiar e orai, se eu estou cuidando e lembrando sempre que o universo é mental, que tudo aquilo que eu carrego na minha mente pode se tornar uma forma de pensamento. E essa forma de pensamento, ela pode se tornar alguma coisa concreta na minha vida, seja uma melhoria de vibração, eu só estou pensando coisas boas, ou se eu estou pensando o tempo todo no que pode dar errado, no que está ruim, eu acabo ficando com medo, paralisado pelo medo, me dá depressão, eu fico triste, aquela forma de pensamento vai ganhando espaço, essa depressão se torna uma doença física no meu corpo, no meu organismo, e que vai impactar negativamente quem estiver ao meu redor. Então, o primeiro princípio é o mentalismo. O universo é mental, o todo é mental. Agora, o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Eu até citei ele, né, lá no começo do vídeo, quando eu estava falando sobre o Hermes Trismegisto, aquela imagem que ele segura o planeta apontando para cima e a mão esquerda apontando para baixo. Então, é o princípio da correspondência, que já está na tela aí para você. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essa sentença também é uma sentença que está dentro da lei hermética da correspondência. O oráculo de Delfos, na Grécia, tem a frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo de Deus. Ou seja, a correspondência. O que está dentro de você é a mesma coisa que representa Deus, o Ser Supremo da criação. Então, tudo que está em cima está embaixo. E o princípio de Platão também é essa citação que diz, né? O homem é um microcosmos inserido no macrocosmo. Também é totalmente alinhado com o princípio de correspondência. Já o princípio de vibração é o próximo que a gente traz aqui, a terceira lei hermética. Vamos ver ele aí na tela. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Vibração traz transformação. O que está vibrando está em constante mudança, né? Então, a vibração traz transformação. Se eu acelerar a matéria, ela vai se tornar energia. Acelerando a energia, ela se torna luz. Acelerando luz, a luz se torna espírito. Acelerando o espírito, ele se torna Deus. E isso nada mais é do que a lei do progresso. Quando a gente estuda na doutrina espírita, falando assim, a lei do progresso é inexorável. Ela não tem como parar a lei do progresso. Então essa transição planetária que a gente está no meio dela, no olho do furacão, no momento de forte vibração, né, ela não vai parar. Ela faz parte da lei do progresso. Então a vibração, o princípio da vibração é exatamente isso. Nada está parado. Tudo está em constante transformação. Outro exemplo que eu posso trazer aqui também, em relação à vibração, é a própria escala Hawkins, né? A gente estudou ela com mais profundidade num outro vídeo que está aqui no canal, um vídeo até bem interessante, né? E aí, ele traz, ó, eu coloquei na tela aí para você olhar comigo, né? Ele traz níveis de consciência que começam lá na vergonha e sobe até a iluminação, e níveis de emoções que começam em humilhação
e chega lá em emoção indescritível. Quando você está em nível de consciência de iluminação, a tua emoção é indescritível, não dá para descrever. Só que dentro dessas fases, você tem ali uma escala muito grande para você caminhar, né? Então, a vibração é isso. A vibração, a energia que é captada, por exemplo, por um pêndulo radiestésico, na hora dele medir qual é a vibração, qual dessas vibrações da escala Hawkins que você, o teu ser, está representando, essa vibração é medida justamente por causa da vibração que o teu ser emite. Então, vibração é isso, ela pode ser sentida, ela pode ser captada pelo magnetismo de um pêndulo, por exemplo. Então, trouxe aqui esse exemplo da escala Hawkins, porque é uma coisa que realmente a gente consegue entender as constantes vibrações, as constantes mudanças. Eu posso amanhecer num dia que eu estou muito bem, que a minha vibração vai estar lá na razão, vai estar perto do amor, ou eu posso amanhecer num dia e começar a pensar em problema, ver umas manchetes ruins no jornal, e aí a minha vibração baixar e eu estar ali preso no medo, na vergonha, na culpa, né? Então, a vibração é isso, são essas mudanças que a gente consegue captar através do magnetismo. A próxima lei hermética é a lei hermética da polaridade, muito, muito, muito utilizada no livro Emoções que Curam. Acho que a base de vários ensinamentos que estão aqui no livro Emoções que Curam é em relação à lei da polaridade, porque o Emoções que Curam, Hermance Dufour traz o tempo todo essa questão de como que a gente pode aplicar o auto-amor e transformar, transmutar os nossos sentimentos, a nossa sombra, para os sentimentos de luz, para os sentimentos que nos elevam. Então ela usa o tempo todo, sem falar a linguagem das leis herméticas, ela fala o tempo todo sobre o princípio da polaridade. Vamos ler a definição aí na tela. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, novamente, né, o exemplo aí da escala Hawkins que você está acompanhando, porque a gente tem aqui, dentro da escala Hawkins, sentimentos de polaridade oposta, mas que são o mesmo sentimento. Se eu souber transmutar esse sentimento, eu consigo evoluir dentro dessa escala, né? Então, a sombra, ela nada mais é do que a ausência da luz. O frio é a ausência do calor. O ódio, ele está num polo, o amor está no outro. Mas a força, a vibração é a mesma, o sentimento é o mesmo. Então, se o ódio e o amor estão dentro da mesma classe, eu consigo utilizar a polaridade para eu evoluir dentro desses polos e inverter esses polos. Transformar o ódio em amor, a tristeza em alegria, o medo em coragem, a apatia em disposição. Então isso é a lei da polaridade. A próxima é a lei do ritmo. A lei do ritmo já está aparecendo na tela para você. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Então, o que diz o ritmo? É que não adianta eu achar que quando está tudo bem, eu vou ficar sempre ali em cima. Não. Eu tenho que saber que se eu estou assim, num auge, pela lei do ritmo, vai chegar um momento que eu vou voltar, vou passar pelo vale e eu vou estar no outro extremo do ritmo. Mas depois esse pêndulo vai caminhar novamente e eu vou voltar para onde eu estava. Me lembra muito de uma frase bem célebre do Chico Xavier, que diz, né? Lembre-se,
na tristeza ou na felicidade, que isso também passa. Ou seja, tudo passa. É a lei do ritmo. Tudo vai ter o seu momento de acontecer. E outra coisa interessante que eu coloco aí na tela para vocês é a teoria das ondas longas de Kondratiev. Essa teoria das ondas longas, Kondratiev ele percebeu que de tempos em tempos a humanidade passa por momentos de prosperidade, que depois é seguida de uma recessão, uma estabilização, que vira uma depressão, que algum movimento acontece, acontece uma depressão, e depois dessa depressão não tem mais para onde cair, vai haver uma retomada. Então existe um fluxo que ele chama de teoria das ondas longas. Ondas longas porque ele determinou que essas coisas aconteciam mais ou menos, cada ciclo desse, em mais ou menos 80 anos. Então aqui nesse exemplo que eu trago na tela, ele fala sobre o auge da Revolução Industrial inglesa. E aí depois que chega no auge, estabiliza numa recessão, vem uma depressão, uma queda, e aí a invenção de um motor a vapor, novas formas ali de produção, faz com que tenha uma grande retomada. Então toda vez que a gente está na depressão, vem logo em seguida uma retomada. E aí ele vai dando exemplo, né, de humanidade. O último exemplo que tinha aqui, de uma quinta onda, seria a tecnologia da informação. Mas eu posso citar que depois dessas aqui, a gente já passou por um momento de recessão, que veio com a depressão e levou a gente para o fundo do poço no auge da pandemia do Covid-19. E devido à pandemia do Covid-19, muito foi investido em tecnologia, em pesquisa, e aí várias coisas foram aceleradas, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então você vê que isso é o quê? É a lei do ritmo. É a lei hermética do ritmo. A próxima lei, que a lei é uma das leis universais, uma das 7 leis herméticas que estão descritas no Kybalion, é a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito amplamente difundida, tanto na nossa sociedade, quanto também, por exemplo, na própria doutrina espírita, né, que é a minha base filosófica, é onde eu extraio a maioria dos meus conhecimentos. O canal ele é espiritualista, porque eu trago outras vertentes também, mas causa e efeito ela está citada em 100 de 100 obras espíritas, né? E a gente acaba conhecendo muito isso no dia a dia, porque é muito fácil da gente entender essa lógica, né? Então, ó, como está aí em tela, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei de causa e efeito. Então, para a gente não se estender muito, eu vou colocar só mais essa frase na tela aqui, porque ela resume bem a lei de causa e efeito, e como uma coisa muito prática do nosso dia a dia, e no livro Emoções que Curam também vai aparecer algumas vezes sobre lei de causa e efeito, trazendo a frase para vocês. Se o homem conhecesse a lógica da lei de causa e efeito, ele pensaria 2 vezes antes de praticar o mal contra o seu semelhante. Obviamente, porque aquele mal vai voltar para ele em algum momento, porque é da lei, vai acontecer. E, finalizando as 7 leis herméticas, a lei do gênero. Então, vamos ler juntos aí na tela. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Bom, primeiramente para falar que gênero aqui não está falando sobre o masculino e o feminino na questão sexual, na questão do gênero como a gente está acostumado a entender. O gênero masculino é o homem, né, que tem o órgão sexual masculino, a mulher que tem o órgão sexual feminino. Então, aqui, essa lei hermética ela não está falando sobre esse gênero sexual, mas o gênero ele é tido como a divisão em que todos nós, o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele para a gente conseguir nos equilibrar na nossa vida, a gente sempre vai ter que colocar em prática tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. Nós temos que ter na nossa mente o gênero masculino e o gênero feminino. Por quê? O gênero masculino
é a iniciativa, é a ideia. E o gênero feminino é quando aquela ideia já foi polinizada, essa ideia já foi expandida pelo gênero masculino. O gênero feminino ele acolhe aquela ideia, ele vai fazer a gestação, a criação, a execução. Então a nossa mente ela precisa atuar nos dois gêneros. Para a gente conseguir colocar em prática as leis herméticas, a gente tem que ter as ideias, conceber as ideias, mas também alimentar aquelas ideias, deixar aquela ideia crescer, deixar aquela ideia ganhar forma, gestar aquela ideia. E em todo momento, nós às vezes trazemos alguma ideia do nosso gênero masculino e uma outra pessoa acaba escutando aquilo e ela vai levar do jeito dela, aquilo vai ser recebido naquela outra pessoa, vai ser gestado, vai crescer e ela vai levar aquilo, ela foi polinizada por aquilo, ela recebeu aquela sementezinha e ela vai deixar aquela semente crescer e vai repassar. Então, a todo momento, nós criamos ideias com o nosso gênero masculino e a todo momento nós estamos abertos a receber ideias, alimentar aquelas ideias, pô, isso faz sentido. Né? Então, por exemplo, estou falando hoje para vocês aqui do Kybalion, porque eu vi sobre o Kybalion, tive a curiosidade de ler pela primeira vez, fazendo uma aula do Círculo Escola. Foi através de Juliano Posati. Depois que eu já estava querendo conhecer mais sobre o Kybalion, vi uma ou duas palestras da Luísa Helena Galvão falando sobre as 7 leis herméticas. Então, fui polinizado, entendi um pouco mais e agora estou aqui trazendo para vocês um pouco do que eu entendi sobre essas 7 leis herméticas. Né? Interessante. E para finalizar, o livro ele traz também alguns avisos finais. Vou colocar aqui em tela os avisos finais que aparecem no livro. Frases finais. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação e expressão em ação, é como um acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento, como a riqueza, destina-se ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que a viola sofre em razão de conflito com as forças naturais. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Olha, você, de posse dessas leis, de posse desse conhecimento, coloca em prática. Usa, dissemina, leva para alguém, para ajudar alguém a colocar em prática também. Né? Porque se você tem o conhecimento e o conhecimento fica parado, ele é considerado, né, como está aqui na frase, como uma coisa vã e tola como o ouro. Ou seja, novamente, né, os alquimistas que queriam transformar o chumbo em ouro, e aqui eles dizendo, olha, o ouro é totalmente irrelevante, né? Então o material é irrelevante, é uma coisa vã e tola. Né? O ouro realmente é o conhecimento. E o conhecimento é a gente colocar em prática essas coisas que a gente vai aprendendo. Vamos aqui para uma outra frase final. Vou colocar na tela aqui também a segunda frase final importante que ele traz. Se o universo é mental em sua natureza substancial, então segue-se que a transmutação mental pode mudar condições e fenômenos do universo. Se o universo é mental, então a mente é o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se isso for entendido, tudo que é chamado milagres e prodígios são vistos claramente pelo que realmente são. Então ele diz que se o universo é mental, eu tenho o poder de transformar o meu universo. Eu sou um co-criador. Eu vou transformar. E aquilo que Jesus o tempo todo exortava seus seguidores, principalmente os discípulos, através da fé, colocar em prática aquilo que, com a forte fé que ele tinha, mas era o poder mental, que ele já conhecia, lógico, todas essas 7 leis, né? Ele já conhecia de trás para frente, de frente para trás, então ele sabia que tudo era possível através do poder da mente. Então, ele mais uma vez aqui, os 3 iniciados, eles dizem, olha, use o poder mental e torne-se um co-criador do universo. Ajude o universo a melhorar
ajude o planeta a progredir, e é por isso que a gente está junto aqui no Projeto Elevação. Finalizando, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter assistido essas aulas com a gente sobre o Kybalion, e lembra sempre que ora et labora, que a coisa melhora. Até a próxima!